Olá, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito obrigado pela sua presença, honra a sua presença aqui, agradeço o seu tempo, aquilo que a gente tem de mais valioso na nossa vida, né? O nosso tempo e o seu tempo aqui, para a gente poder conversar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, conversar um pouco sobre ideias, gerar massa crítica e libertar pelo conhecimento, que é o mote aqui do nosso canal. Os vídeos que a gente tem gravado continuam a ter uma aceitação muito grande, mas também quanto mais eles se espalham, quanto mais capilaridade a gente ganha, mais críticas e mais ataques e agressões a gente tem que enfrentar. Então os últimos dias foram, acho que de recorde, né, de críticas, de agressões, e às vezes é até meio triste ver, né, quando passa pro lado pessoal assim, né? Então muitas agressões pessoais nesses últimos dias, até pessoas que são formadoras de opinião, ao me criticar, começando a crítica falando do Eduardo, né? Porque o Eduardo é isso, o Eduardo é aquilo, e aí falando que eu sou oportunista, né? Que querendo me colocar contra a esquerda, né? Dizendo ali pegadinhas, né, cascas de banana para tentar me colocar contra as pessoas que são do campo progressista. E isso deixa chateado verdadeiramente, né? Porque você pensa assim, caramba, por que não dá para fazer um debate de ideias, né? Cada um colocar a sua na mesa e de repente chegar a algum lugar melhor. Mas não, as pessoas gostam de ir ali no pessoal, né? E a única coisa que eu posso falar sobre essa questão do oportunismo é o seguinte: todo esse nosso espaço aqui é absolutamente gratuito. Eu não ganho dinheiro nenhum com esses vídeos. Vocês podem ver que não entrou propaganda antes de aparecer esse vídeo. Eu não monetizo meus vídeos. Eu não tenho patrocínio no meu site. Eu não tenho propaganda nenhuma no meu site. As viagens que eu faço para falar sobre política, etc., boa parte delas eu banco do meu bolso. Aquela ida ao Senado, por exemplo, eu paguei do meu bolso. Eu não sou consultor de ninguém, não sou consultor de político, não sou consultor de nenhuma empresa. Então, o meu único interesse aqui acho que debater as questões que são importantes para o nosso país. E o meu negócio, todo mundo sabe, eu dou aqueles meus cursos lá, é onde eu consigo me manter, me sustentar, e isso aqui é uma caminhada daquilo que eu acredito na nossa vida. Então vamos seguir em frente, mesmo com essas críticas pessoais, mesmo com essas agressões, de pessoas que eu conheço muito bem a forma delas de pensar, né? Eu já falei aqui uma vez, se eu quiser fazer um vídeo aqui que agrade todas essas pessoas que me criticam, eu sei fazer com o pé nas costas, é mole para mim, foi o que eu fiz durante 20 anos. Já fui testado na teoria, sim, e sempre fui um cara que passei com boas notas quando fui testado nessa teoria neoliberal aí, e já fui testado na prática também. Trabalhei 20 anos no mercado financeiro e cheguei até onde dava para chegar, sendo sócio de todos os lugares onde eu trabalhei, e assim, mais de 99% dessas pessoas que me criticam não conseguiram chegar até onde eu cheguei no mundo que elas defendem, né? Então, enfim, que elas acalmem um pouco o coração e que passem a debater ideias que eu acho que é melhor até para elas. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje. Eu quis trazer para cá um ponto que é importantíssimo e eu queria que todos vocês prestassem muita atenção, porque é um tema essencial para a gente debater até mais depois desse vídeo de hoje, que é a questão de crescimento, né? Muitas pessoas têm falado até, por exemplo, nesse caso específico da reforma da Previdência, têm falado que o Brasil tem que fazer a reforma porque precisa de crescer e que o problema do Brasil é crescimento e que a gente tem que fazer alguma coisa para voltar a crescer, 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 crescer. E aí muita gente fica na dúvida o que significa esse tal crescer e o que precisa para crescer, e acaba entrando nesse desespero que fala, então tá ótimo, faz o que precisar ser feito. Eu não sei o que quer dizer isso mesmo, eu não sei como é que chega lá, então você que está dizendo que entende, faça o que você acha certo. E dá para vocês todos entenderem esse conceito, que é um conceito muito simples, né?
e ao entender vocês podem também ter a opinião de vocês. Sempre lembrando que a opinião de vocês não tem que ser a minha opinião, tem que ser só uma opinião baseada em bons fatos. Então, crescer, gente, significa simplesmente gerar riqueza, né? O PIB do Brasil é o quanto a gente gera de riqueza todo ano aqui no país. E por que a gente precisa gerar riqueza, né? Porque toda sociedade, para existir, ela consome riqueza, por definição. Então, se a gente não gerar riqueza nenhuma, a gente vai consumir toda a riqueza que a gente tem de estoque e a sociedade entra em colapso, né? Por isso que a gente tem que o tempo inteiro estar gerando nova riqueza para poder consumir essa riqueza e ou existir e, quem sabe, até evoluir, né? Então, crescer significa gerar riqueza. E para gerar riqueza, existe uma condição que é uma condição sine qua non. Tem que existir essa condição, que é a de investir. Não existe geração de nova riqueza sem investimento, né? E investir significa abrir mão de uma riqueza que você tem hoje. Então você abre mão de uma riqueza que você tem hoje, pode ser uma semente, pode ser a sua força de trabalho, pode ser uma madeira que você tem, que você vai transformar ela em algo mais sofisticado, pode ser, enfim, qualquer coisa que você imagina que você tenha hoje, você abre mão daquilo, deixa de ter aquilo, esperando que o que você vai ter na frente vai ser mais útil, vai representar uma riqueza maior, vai ser maior em quantidade do que aquilo que você tem hoje. Não necessariamente todas essas coisas juntas, mas alguma coisa dessa. Ou seja, você vai ter mais riqueza na frente do que você tem hoje. Então não existe crescimento sem investimento. Então esse é o primeiro conceito que todos vocês deveriam ter na cabeça. E aí a gente chega à seguinte conclusão. Para o Brasil crescer, a gente precisa investir, né? E aí a gente fala, beleza, mas quem começa esse investimento, né? Quem é o primeiro? Opa, eu começo a investir, né? Quem vai ser o primeiro a desencadear esse processo que vai fazer a gente ter mais riqueza na frente? E aí vem a decisão de investir. E a primeira coisa que a gente a segunda coisa que a gente tem que ter na cabeça, que eu já falei a primeira, é a seguinte: para a gente poder gerar riqueza, a gente tem que abrir mão de alguma riqueza, que significa investir. Então só pode investir quem tem riqueza, né? Quem não tem riqueza não tem nem essa opção de investir. Depende dos outros poderem investir para nova riqueza ser gerada. E normalmente existem dois grupos assim que podem fazer esses investimentos. Um é o poder público, o Estado, que representa todo mundo. Então o que o Estado tem não é do Estado, não existe essa figura, o Estado andando ali de camisa verde na rua. O Estado, ele é o representante de todo mundo do grupo. Então ele pega um pouquinho de cada um do grupo, através dos impostos, etc., faz ali o bolo de riqueza dele, e esse bolo de riqueza que ele tem, ele pode usar para investir, abrir mão de um pouco dessa riqueza para poder trazer mais riqueza na frente. E tem a propriedade privada, que pode investir também, são as pessoas que têm dinheiro numa comunidade, numa sociedade, elas podem abrir mão da riqueza delas para poder investir também. O que acontece? Aqui vem uma das grandes diferenças do pensamento dito de direita ou neoliberal, etc., e o progressista ou mais de esquerda. E essa diferença tem que ficar muito clara assim para as pessoas, que a direita acredita que essas decisões de investir devem vir daqui, da propriedade privada, das pessoas que são donas de riquezas, né? E as pessoas do campo progressista acreditam que devem vir daqui e também do Estado. Quanto mais é o chamado radical você é de esquerda, mais se acredita que tem que vir só daqui do Estado e menos da propriedade privada. Qual o grande problema que a gente vive no Brasil? O grande problema é o seguinte: essa riqueza aqui, que é a riqueza do Estado, que é a riqueza de todo mundo, foi uma riqueza que foi sendo gasta ao longo aí das últimas décadas, até séculos, né? Recolhida de todo mundo, mas gasta para coisas que só beneficiavam esse grupo aqui. Os indivíduos mais ricos da sociedade. Nem toda a sociedade não, que a gente poderia falar, são coisas que beneficiam toda a iniciativa privada, mas não, eram coisas que eram... Só se olhar no Brasil, as estradas, toda a infraestrutura que você tem, onde é que chegava a luz, coisas do gênero, ou seja, coisas que eram gastas com dinheiro de todo mundo e beneficiavam um grupo muito pequeno da sociedade.
E essa riqueza que era gasta, ela não era suficiente para tudo que esses caras aqui queriam. Então o Estado se endividava mais ainda com essas pessoas mais ricas e com esse dinheiro somado aos impostos de todo mundo fazia mais benfeitorias e coisas que melhoravam a vida desse grupo de meia dúzia. Isso foi sendo feito ao longo de muito tempo e aí algumas coisas aconteceram. Por exemplo, você teve um grupo que ficou super privilegiado no país em relação à grande maioria, né, que é aquele que a gente chama normalmente do 1%, né, que na verdade no Brasil é bem menos de 1%. E além disso, esse Estado ficou devedor desse 1%. E tudo que ele passou a acumular de riqueza, ele passou a acumular de riqueza e pagar em juros para esse 1%, fazendo uma máquina de desigualdade, que é o que a gente tanto fala. O que acontece? Esse grupo aqui, que tem muito dinheiro na mão, ele tem duas maneiras de conseguir pegar mais riqueza para ele. Uma delas é investindo, como a gente falou, e outra é criando mecanismos para transferir o pouco de riqueza que tem a outra base toda da iniciativa privada, que são as pessoas mais pobres, os trabalhadores, os trabalhadores rurais, até a classe média, emprestando dinheiro para eles, né? Ou investindo para gerar nova riqueza. Só que investir para gerar nova riqueza tem risco, né? Um risco do negócio não dar certo. Então no Brasil, o mecanismo dessa turma aqui conseguir acumular mais e mais e mais riqueza foi usando o Estado como uma máquina de desigualdade e explorando essas pessoas de baixo, emprestando dinheiro para elas, que não eram atendidas pelo Estado, então precisavam de algum tipo de dinheiro para sobreviver, de riqueza para sobreviver, e ela dava para cá também. Então ela dava para o Estado emprestado e pegava os impostos de todo mundo no Estado e dava para esse pessoal aqui de baixo e pegava através dele, através do sistema financeiro, né? O que acontece? Tem uma hora que o cara aqui de baixo não tem mais dinheiro para dar. Acabou, secou a fonte. E aí esse 1%, ele chega e fala, caramba, sequei a fonte aqui de baixo. E ele seca até a última gota. Onde dá para transferir dinheiro dos mais pobres para os mais ricos sem ter que investir, ele faz isso. Então, por exemplo, essa reforma da Previdência é isso. Não tem mais de onde tirar dinheiro. O pessoal está pegando do pessoal mais velho, do pessoal inválido, pegando R$1 trilhão, né? Então, não, é dos servidores que ganham fortunas. A gente viu que isso é muito pouco perto do 1 trilhão, né? O pessoal que ganha até 2 salários mínimos ali, que ganha em média pouco mais de um salário mínimo, é mais de 80% de 1 trilhão. Então, isso é mais um pedacinho dessa máquina, ou seja, eu quero ganhar mais dinheiro aqui nos meus juros, nesse processo de transferência de renda, sem risco nenhum. Sobrar nos velhinhos ali. Então vamos pegar dos velhinhos. E às vezes fica parecendo meio que cruel o negócio, meio que maldoso, mas é cruel, é maldoso assim. É tão maldoso quanto eu não me importo de genocídio com povos indígenas, de pessoas idosas morrendo porque não têm o que comer, de cortar pela metade o que ganha um inválido, de cobrar fortunas e enfiar cartão de crédito no pessoal mais pobre para endividar eles. Não tem. Essa questão desse senso do que é humano, não é humano, do que é justo, não é justo, não existe. Não existe para esse pessoal. Por quê? Porque eles só estão lá porque fizeram isso. Porque essas pessoas não estão lá pelo trabalho deles, né? Aí vem até um conceito interessante do Erich Fromm, que é um psicólogo americano, já falecido, mas que foi um cara fantástico, acho que o maior psicólogo que já morou nos Estados Unidos, muita gente considera, que ele fala o seguinte: quando o que você ganha é fruto do seu trabalho, na sua cabeça meio que tem um limite onde dá para chegar, porque tem um limite do quanto você consegue produzir de trabalho ou do que você consegue fazer. Agora, quando você ganha em cima do trabalho dos outros, né, na sua cabeça não tem limite do quanto você pode ganhar. Então é isso, eu quero mais e mais e mais. E só depende do quantas pessoas a mais você consegue para explorar o trabalho delas. Então até psicologicamente são pessoas que passam a não ter limite do quanto elas querem ganhar. E aí você tira de todo mundo, que nem eu falo, essa reforma da Previdência é assim, acabou, não tem, a pobreza no Brasil é gigantesca. A gente, tá com medo do Brasil virar a Venezuela. O Brasil já virou Venezuela. O Brasil tem uma Venezuela inteira de pessoas aqui vivendo na miséria no Brasil. Quando a gente fala, tô com medo de virar Venezuela, é aquela meia dúzia ali que vai ao cinema no Iguatemi, passeia no shopping fim de semana, tem ali o celular da moda. Esse cara faz churrasco todo fim de semana. Esse tem medo de virar Venezuela, mas o que ele não sabe é que no Brasil já existe uma Venezuela que não tem medo não deveria ter medo de virar Venezuela, porque já é
uma Venezuela, né? O Brasil tem mais de 50 milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema. Então, esse é aquele medo que se joga, a pessoa que já mora na Venezuela acaba ficando com medo também, né? Medo de quê, né? Se ela já mora no caos total. Então, esse cara chega e tenta sugar esse dinheiro todo, mas tem uma hora que acaba esse dinheiro. Esse da Previdência, o dinheiro dos mais velhos, dos inválidos, etc. Aquele mais maldoso de todos, talvez por isso deixaram por último. Quem sabe um resquício de humanidade, mas estão tomando esse dinheiro também. Aí o cara chega e fala assim, só me resta agora gerar algum tipo de riqueza. E aí o cara chega e fala assim, mas para gerar riqueza eu não quero risco. E aí ele começa a fazer tudo para não ter risco. Então faz uma reforma trabalhista dessa, porque na reforma trabalhista ele consegue baixar muito o custo da mão de obra dele, diminuindo muitos direitos. Ele pega e cria esses novos contratos todos para poder só usar as pessoas, e fica assim típico mesmo, ele está usando o trabalho intermitente. Você vem aqui, eu te uso quando eu quero, você gera riqueza para mim, depois eu te devolvo. Assim. Ele deixa a crise chegar nesse ponto para poder voltar a investir, porque ele sabe que nesse ponto a maior parte do país está passando sufoco, boa parte está desempregada, então esse cara vai aceitar trabalhar para ele por qualquer preço, então a mão de obra está muito barata, e ele pega e assume o poder criando condições legais, mudando o arcabouço legal, para que cada vez mais ele possa investir sem risco, com mão de obra mais barata e com mais margem de lucro, porque quanto mais margem de lucro, menor risco ele tem das coisas darem errado. Então, quando a gente se posiciona do lado de achar que só a iniciativa privada deve fazer coisas, ou o Estado deve fazer também, é isso um pouco que a gente está decidindo e questionando, né? Porque alguém deveria falar, não, porque só quando a iniciativa privada faz, o Estado sai da vida, cada um pode decidir. Beleza, mas em qual país? Num país onde mais de 50% das terras estão na mão de menos de 1% das pessoas? Num país onde quase 80%, 90% dos meios de produção que tem, das máquinas, das empresas, do capital financeiro, está na mão de menos de 1% das pessoas? É essa iniciativa privada que a gente quer pegar e turbinar, porque você só está turbinando lá em cima. Por que você só está turbinando lá em cima? É só você ver as coisas que a gente está fazendo. As coisas que a gente está fazendo é diminuindo o custo de quem está embaixo para ser contratado por quem está em cima, que não trabalha e ganha dinheiro em cima desses aqui que trabalham. Então é esse questionamento que está na mesa. É isso que a gente tem que ter na cabeça quando a gente escolhe meio que uma linha que a gente quer seguir. A linha mais de direita, que quer isso, que quer que a iniciativa privada mande no jogo todo e não tem Estado interferindo, né? Na verdade, o Estado só serve como uma máquina de lavar dinheiro. Por que lavar dinheiro? Só serve como uma máquina para pegar endividada esses impostos e transferir para eles. E aí, o seguinte, baixar os poucos impostos que recaem sobre eles, baixar o custo da mão de obra que recai sobre eles, fazer com que as leis coloquem cada vez mais força neles, aumente os subsídios para eles, a gente está vendo, né? Apesar de toda essa discussão fiscal, os subsídios continuam aumentando, os perdões de multas e dívidas fiscais continuam aumentando, porque é todo esse o sistema. E é isso que as pessoas precisam ter na cabeça. Então, eu compreendo muito esse jeito de pensar que foi, novamente, onde eu vivi a minha vida inteira. E hoje em dia, num país tão desigual como o nosso, eu não consigo ver como esse meio vai conseguir mudar a realidade do país. Pense bem, a gente está há séculos fazendo isso. Pessoas que são pessoas até super inteligentes. Então a gente teve aí todo mundo que passou pelo governo, Pedro Malan, Gustavo Franco, Armínio Fraga, vai falando, o Loyola, o Pércio Arida, o André Lara Rezende, todas pessoas geniais, geniais. Só que é o seguinte, eles já fizeram muito tempo e sempre andou para esse lado da desigualdade. Sempre, sempre, sempre. Então quando a gente vê hoje os novos Malans, Aridas, Armínios, que são os novos que estão surgindo, pessoas mais novas, com esse mesmo pensamento, até Delfins, né? Eu sei, um é mais desenvolvimentista, outro é mais fiscalista, outro é mais monetarista, mas é tudo mais ou menos a mesma linha, ou seja, mais para o privado, menos para o Estado, mais liberdade para as pessoas. Que liberdade? Qual liberdade tem um cara que mora numa favela? Liberdade de quê? O cara não pode escolher o emprego, ele tem que aceitar o primeiro que aceita ele, não tem liberdade individual nenhuma. Então a gente confunde muito essa história do que é liberdade, né? Então,
E novamente, esses nomes que eu falei, eu comecei falando pessoas super inteligentes, pessoas super capazes, pessoas que estiveram todas no poder, até o próprio PT, quando esteve no poder, apesar de se preocupar mais com essa questão de regar mais a planta na raiz, de transferir mais renda para a base, em termos do arcabouço financeiro, não mudou muita coisa na questão dos impostos, na questão da importância do Estado, foi menos, assim, um governo que privatizou bem menos do que os outros, foi um governo que teve essa preocupação de estar mais próximo das camadas populares. Mas veja, a Dilma terminou com Levi como seu ministro da Fazenda, né? Não era da economia ainda. Então esse lado está sendo testado há 500 anos. E o pessoal está falando que o remédio é fazer mais disso, mais disso, mais disso, senão vai virar Venezuela. E aos poucos a gente está virando uma coisa, já é uma Venezuela. Então por isso essa opção por esse outro lado. Por isso essa opção por ver um Estado que possa também investir para equilibrar um pouco o jogo. Por isso criar mecanismos para não colocar tudo na mão da iniciativa privada. E por isso tentar interromper essas covardias como o que os bancos fazem nesse processo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, como que essa reforma da Previdência faz, tirando dinheiro de quem não tem outra maneira de poder sobreviver para essas pessoas que com a sua crueldade elas querem ver o quanto elas conseguem tirar sem correr nenhum tipo de risco e tentar pensar num país mais justo para todo mundo. Para crescer, precisa investir. Só dá para investir poder público ou poder privado e deixar todo o poder de investimento na mão do poder privado no Brasil, num dos países mais desiguais do mundo, ou mais desigual do mundo, segundo algumas medidas, é de uma assim temeridade sem tamanho para mim. É um perigo monstruoso, porque vai fazer com que nos tornemos mais ainda reféns do que somos desse grupo de meia dúzias que tocam o país. E ter que aceitar para trabalhar da maneira que eles quiserem, ter que aceitar as regras que eles quiserem, porque a gente precisa de gerar riqueza para sobreviver. E se ficar só na mão deles essa decisão de como é que vai ser gerada essa riqueza, a gente vai se tornar os escravos do século XXI. Já somos um pouco, vamos nos tornar mais ainda. Então é essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Uma boa semana. Hoje São Paulo abriu ensolarado, que essa luz ilumine os caminhos de todos nós, os de direita e os de esquerda. Porque no final eu acho que todo mundo gostaria de viver num mundo melhor. Tirando aquela meia dúzia, né? Aquela meia dúzia eu acho que gostaria de manter o mundo como está hoje em dia, o seu reinado, a figura dos reis medievais. A gente ainda tem um negócio muito parecido com isso hoje. Mas se todos nós nos unirmos, tem um mundo melhor para todo mundo ali esperando. Nós de direita e de esquerda que queremos um mundo aí mais justo. Não sabemos como direito, mas é por isso que existe esse espaço para a gente discutir e tentar chegar numa linha comum. Um abraço para todos vocês e um bom dia.